Só para relembrar, eu sou Isaura Amorim e este é o projeto da Espiritualidade dos Negócios. O nosso principal objetivo é falar da saúde física, saúde espiritual, saúde familiar, saúde social, saúde financeira. Esses são os temas abordados aqui na nossa live 3 vezes por semana, segunda, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. Terça-feira às 7h43, na quinta-feira às 21 horas e no sábado também às 7h43. E o tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito bacana que chama Gestão do Amanhã. Esse tema está inspirado no livro de Sandro Gribaldi e José Alib Neto. Então nós vamos utilizar o livro deles aqui como base, como inspiração para a nossa live de hoje. É um pessoal que estuda muito essa questão da quarta revolução do mundo, aliás, da revolução industrial. E eu falo da quarta revolução do mundo, que é a espiritualidade, que na minha opinião é a quarta revolução do mundo. Então hoje nós vamos falar dessas duas revoluções. Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigado. Dessas duas revoluções, revolução industrial, revolução do mundo, revolução industrial, revolução espiritual. Então este é o tema que nós vamos abordar hoje. Seu Aparecido, muito obrigado, seja bem-vindo. Então nós vamos falar da gestão do amanhã. Aí perguntaram para mim aqui o que é gestão do amanhã. Esta é a primeira pergunta para a gente abrir aqui a nossa live de hoje. Gestão do amanhã, a primeira coisa que você tem que pensar para fazer gestão do amanhã é pensar na história. A história é muito importante para que a gente possa pensar no amanhã. Lembrar de tudo que aconteceu, de tudo que vem acontecendo, para que nós podemos projetar o amanhã. Então, gestão do amanhã é lembrar da história, viver o presente e projetar o futuro. Aí está o segredo e é isto que é o gestão do amanhã. E quando eu falo em pensar no futuro, é você pensar nas tecnologias, nas mudanças, nas alterações, nas transformações, porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então é importante que a gente pense desta forma, para que possamos ter uma vida mais feliz, mais tranquila, mais confortável e o mais importante, com possibilidade real de chegar aonde a gente quer, chegar no nosso objetivo. Boa noite, Mozart, seja bem-vindo, muito obrigado. Pessoal, aperta o aviãozinho aí, vamos convidar os amigos para participar da live, para que a gente tenha uma live com bastante participação. E como sempre, é importante que vocês comentem aí o que nós estamos falando aqui, para que possamos juntos estudar e que seja uma live participativa. Isso é muito bacana. Então, pensando no gestão do amanhã, é isso. Primeiro, eu vou ancorar todos os meus conhecimentos na história, em tudo que aconteceu no mundo até agora. E depois, viver com profundidade o presente, com perseverança, com disciplina, com ética, com garra, com muito amor, viver o presente. E ao mesmo tempo que eu estou vivendo o presente, é importante que eu consiga pensar no futuro. E quando eu penso no futuro agora, aqui a coisa fica interessante. Por quê? Eu preciso pensar em novas tecnologias, eu preciso pensar em novas tendências, em nova situação. E a segunda pergunta, inclusive, aqui é: a evolução impacta na vida do cidadão? Quando você pensa em evolução, vai impactar na sua vida, na minha, na vida de todo mundo? Claro que impacta. Na minha colinha aqui que eu coloquei o seguinte: a evolução das máquinas da TI cria novas necessidades, que a gente tem que aprender cada vez mais para que possamos, de fato, estar pronto, apto para suportar as tendências, as transformações, as evoluções. A pergunta é: será que o ser humano está preparado para todas as revoluções que existem no mundo de hoje? Será que a gente está preparado para acompanhar a revolução da internet, por exemplo? O mundo digital, será que nós temos capacidade para isso? Será que a gente está 100% alinhado para isso? Será que nós temos aí a condição de adaptar as tendências? O que vocês acham? Vocês que estão me ouvindo aí, vocês estão preparados para as mudanças? Se a gente observar esta questão dos 4 últimos meses aqui, da questão da pandemia, por exemplo, a gente viu que a maioria de nós não estamos preparados para enfrentar situações parecidas. Agora você imagina, cada dia que passa com as novas tendências, com as novas tecnologias, para reinventar, isso é muito importante. Então veja bem,
Quando a gente pensa desta forma, é importante também a gente pensar que os empresários do século XX têm que se preparar para acabar com as suas empresas no século XXI, por exemplo. Como assim, Isauro? De que maneira que a gente tem que se preparar para acabar assim? Tem que se preparar, por quê? Se você se manter com a mesma ideia que você tem no século XX, no século XXI você vai ser uma empresa que está ultrapassada e que não vai chegar no objetivo. Não vai chegar no objetivo por quê? Porque não está preparado para as novas tecnologias, as novas mudanças. Aí você fala assim, mas Isauro, você está falando uma coisa muito absurda. Não, não estou falando coisa absurda não. Se você pegar, tem muitas empresas que não se prepararam para o tempo moderno. E como não se prepararam, o que aconteceu? Ficou para trás. Ficaram para trás. Por exemplo, a Sony é um caso, Blockbuster é outro caso. Se você pegar a Kodak, são empresas que eram gigantes e hoje nem existe mais. Por que não existe? Porque não se prepararam para o mundo moderno. O cara que fazia a máquina de escrever, quando falou para ele que ia ter um computador que não precisava mais da máquina, o cara não acreditou. E o que aconteceu? A máquina de escrever desapareceu. Máquina de escrever virou história, virou relíquia, virou coisa de museu. Então veja, se a gente não se preparar para o mundo que está acontecendo agora, a gente não tem capacidade para continuar na nossa jornada. Um amigo meu diz um dia que o mundo acabaria em 2000. Vocês lembram que tinha essa história, que o mundo acabaria no ano de 2000? Pois bem, o mundo não acabou, continua aí. Mas se você analisar para 90% do povo do mundo, acabou. Eles vão vegetar até a sua morte. E o que acontece? Não vão desenvolver mais nada. Fala assim, ó, para mim chegou, as pessoas estão paradas no tempo. E por quê? Porque falta a segunda conexão, falta a espiritualidade dos negócios. Falta a espiritualidade na vida das pessoas, que há revolução verdadeira. E é isso que faz as pessoas chegarem ou não ao objetivo. Então, quando você pensa em gestão do amanhã, você tem que pensar em novas tendências, em novas tecnologias. E pensar que se você nada fizer para a tua empresa hoje, amanhã ela pode não existir mais. A exemplo que eu falei aí dessas empresas. Agora, quais os exemplos de empresas de inovação do mundo moderno e que são gigantes hoje nessa nova tendência? Por exemplo, Netflix, Airbnb, Uber, essas empresas crescem a cada dia. E por que crescem? Porque elas estão alinhadas com o pensamento do mundo moderno. Estão alinhadas com as pessoas desse mundo, né? Os jovens desse mundo. Então, por isso que elas crescem. Na verdade, se a gente pensar em espiritualidade, são empresas que estão alinhadas a tempo, pessoa e lugar. Isso é importante. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai ter uma vida mais feliz e vai ter capacidade, de fato, de atingir os objetivos. Por quê? Porque está 100% alinhado com o mundo em que a gente está vivendo, com o mundo moderno. Então, quando você pensar em gestão do amanhã, é assim que funciona, é você pensar nas transformações, você pensar de uma forma hoje e ter a capacidade de mudar totalmente no dia seguinte. Então, estas coisas vão fazer a diferença na vida do profissional do mundo moderno. Tá certo, pessoal? Então, é desta forma que a gente vai conseguir chegar no objetivo e manter-se vivo e manter a empresa sempre crescendo, se a gente tiver esse tipo de percepção. Isso vai fazer uma diferença gigante na nossa vida. E para a gente começar a andar desta forma, é importante a gente aplicar o conceito de Peter Drucker. Não sei se vocês já ouviram falar em Peter Drucker. É um cara que é considerado o papa da administração no mundo, é considerado o guru dos gurus. Ele é uma das pessoas mais admiráveis no mundo quando se fala de administração. E ele falou o seguinte, a frase dele: uma organização é uma entidade social. A pergunta é, será que nós temos na nossa cabeça hoje esta ideia que a nossa empresa é uma organização, uma entidade social, que antes de pensar no lucro, antes de pensar na riqueza, que tem que pensar primeiro nas pessoas, tem que pensar em contribuir para o maior número possível de pessoas ser beneficiada? Será que na sua empresa você pensa dessa forma? Será que é assim que nós atuamos no dia a dia? Eu não sei se você pensa assim, mas o fato é que se você quiser pensar na quarta revolução industrial, na quarta revolução do mundo, que é a espiritualidade, você tem que pensar dessa forma. Só que não basta só pensar, você tem que pensar e agir dessa forma. Tudo que você fizer, como eu sempre venho dizendo aqui na nossa live, você tem que fazer pensando em beneficiar o maior número possível de pessoas.
Então você tem que pensar assim, olha, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu penso, por exemplo, que a organização é uma entidade social, então eu vou fazer uma empresa. Com que objetivo que eu vou construir a empresa? Qual é as atividades que ela vai desempenhar? E o mais importante, ela vai contribuir de fato para as pessoas? Tem dentro da metodologia dessa empresa a ideia que eu e o outro somos um, que nós vamos fazer por outro aquilo que é bom verdadeiramente para nós? O Luiz escreveu assim, o momento atual exige de nós uma constante atualização. É isso aí, Luiz. Tem que atualizar todo dia, transformação todos os dias. Isso é importante. Quer ver um exemplo? Será que nós estamos preparados, por exemplo, para diminuir o consumo de carne bovina? Um exemplo, aí você fala assim, Isauro, mas se diminuir o consumo de carne bovina vai diminuir o emprego das pessoas. Pois bem, pode diminuir. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o fato de você reduzir o consumo de carne, você pode evitar uma guerra, por exemplo. Você pode acabar com a fome no mundo. Você pode acabar com a possibilidade de não ter água no mundo. Só para vocês terem uma ideia, um quilo de carne são necessários 16.740 litros de água para fazer um quilo de carne. E temos que pensar que o consumo desenfreado da carne, por exemplo, pode criar problemas futuros. Será que nós, no nosso dia a dia, nós estamos pensando dessa forma? Só para vocês terem uma ideia, se todo mundo parasse de comer carne, acabaria com a fome no mundo. Porque 35% de todos os grãos produzidos no mundo é destinado à criação de bovina, enquanto muita gente morre de fome por aí. Então vejam vocês, a mente ampliada para pensar na gestão do amanhã. O que é pensar na gestão do amanhã? É você pensar em fazer as coisas pensando nas pessoas que estão lá no futuro. Tudo que você fizer aqui, peraí, eu tenho que fazer as coisas pensando nas minhas futuras gerações. Isto é pensar no amanhã.